bom dia, primeira série, tudo bem com vocês? Como estão? Como passaram o final de semana? Tudo certinho? Vamos lá para mais uma aulinha de Química, mais uma etapa aí do nosso aprendizado à distância, né? Vejam bem, nós já vimos nessas aulas, em alguns poucos dias aí, nós já vimos a classificação dos elementos na tabela periódica. Nós já vimos a criação da tabela ali a partir de Mendeleev e outros cientistas importantes. Nós já falamos sobre os elementos representativos e os elementos de transição. Já falamos um pouquinho sobre a configuração eletrônica, né? Já expliquei para vocês a distribuição eletrônica, como que funciona na eletrosfera, níveis e subníveis, né? Falamos também sobre o diagrama de Linus-Pauling, né? Falamos várias coisas aí nessas aulas anteriores já, tá? Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos elementos de acordo com as características deles. Isso começa ali na página 10, tá? Então, na página 10, vocês podem ver que a primeira classificação que traz aqui para nós é a classificação dos elementos determinados como metais, tá? Então, assim, toda aquela parte azul da tabela periódica, né, a nossa tabelinha aqui, tá? Todos os elementos que estão destacados aí na cor azul desta tabela são classificados como metais, tá? Todos eles são metais. Esses metais, eles têm algumas características importantes que são ressaltadas ali a partir da página 11, né? E aí, quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes, em algumas características desses elementos, dos metais, que são importantes para que vocês compreendam aí, associem nas avaliações, tá? Por exemplo, todos os metais, eles são sólidos em condição ambiente, com uma exceção. Quem é a exceção? Observem na tabela periódica de vocês, aqui, que são todos azuis, certo? Tem algumas tabelas, deixa eu só encontrar um lápis aqui. Algumas tabelas trazem uma classificação ali dos metais e destacam numa outra cor um elemento que é a exceção desses elementos aqui, dos metais, né? Qual deles que é a exceção que está destacada em algumas tabelas? O mercúrio, tá? Por que o mercúrio está destacado ali como uma exceção? Porque todos os outros metais são sólidos em condições ambientes, exceto o mercúrio, tá? Só relembrar para vocês, quando a gente começar a falar sobre a nomenclatura ali dos elementos, né? Nós falamos sobre tabela periódica, a representação dos elementos, algumas coisas que podem ter ficado pendentes aí nesses vídeos, né? E aí eu vou retomando com vocês conforme eu for visualizando a necessidade, tá? Por que que o símbolo do mercúrio é Hg, né? Por exemplo. Por que que o símbolo do mercúrio é Hg? E o símbolo do hidrogênio é um H, é mais fácil de eu associar com o elemento. Vejam só, o nome do elemento, ele é de acordo com a nossa língua. Então, dependendo de onde ele for descoberto, de onde foi encontrado e nomeado este elemento, ele tem um nome originário naquela língua, né? A tabela periódica, os símbolos da tabela, os símbolos que aparecem aqui, eles são universais, então eles estão em todos os países, porém o nome vai ser de acordo com a língua falada em determinado lugar, tá? Então se pega lá o símbolo do mercúrio, que é a exceção ali dos metais, né? Hg, por quê? Porque o nome original dele é hidragyrus, né? O nome original, então, remete a esse símbolo Hg, tá? Outra coisa, alguns elementos têm representação com só uma letra, outros têm com duas. Por quê? Para não repetir. Então, você pega lá o carbono e o cálcio, né? O carbono, ele é representado pela letra C. O cálcio já é representado por Ca. Por quê?
porque eu não posso repetir. A segunda letra, ela sempre vai ser minúscula, né? Se precisar duas letras, como todos os elementos que aparecem aqui com duas letras, ó, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Então, assim, se aparecer lá na classificação, digamos que apareça uma reação química, né? E aí eu tenho lá dois elementos, vou colocar dois aqui, duas representações aqui para vocês. A gente já falou disso em sala, mas só para retomar. Se você tem uma representação com uma letra maiúscula e uma minúscula, você tem só um elemento. Esse aqui, por exemplo, é o símbolo do hélio, né? Olha lá na tabela periódica, você vai encontrar o hélio, tá? Então, uma letra maiúscula e uma minúscula. Quando você tem duas letras maiúsculas, significa que você tem dois elementos, né? Então, neste caso aqui, o hidrogênio e o iodo, tá? Por isso que é importante, se você vai representar lá o cloro, né? Se você vai representar o cloro, você não pode colocar ele assim, com as duas letras maiúsculas. Você vai ter que colocar a primeira maiúscula e a segunda minúscula, Cl, tá? Então, essas representações aí, sempre associar que, primeiro, é o nome original. Então, como eu falei lá do mercúrio, né, o Hg vem do nome original. E representar ele sempre com a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, tá? Voltando lá, então, ao assunto, sólidos em condições ambientes. Essa é a primeira característica aí dos metais, né? Isso está lá na página 11 para vocês, tá? Eles têm algumas características importantes, como brilho característico, né? Brilho característico. Todos os metais apresentam um certo brilho, né? Isso é característica dos metais, dessa classificação aí de elementos, tá? Outra característica importante é que eles são condutores de eletricidade, tá? Então, condutores de eletricidade também é uma característica dos metais. A outra característica que aparece ali para vocês, dois nomes um pouquinho diferentes, ó, ductibilidade e maleabilidade, né? Ali na página 11, na apostila de vocês, tá descrevendo para vocês direitinho o que são essas duas características, tá? Então, ductibilidade é a capacidade de formar fios. Então, essa formação de fios metálicos, né? Ele é um elemento, tem uma característica de forte resistência, mas que pode ser transformado em fios. Então, ductibilidade significa que pode ser fabricado, pode ser transformado em fios, tá? E a outra característica ali, a maleabilidade, é que pode ser feito em lâminas. Continua com resistência, continua sendo, né, um elemento forte, de grande poder resistente, porém a gente pode fazer lâminas finas com ele para utilizar nas mais diversas indústrias aí, né, de automóveis, por exemplo, né? Então, ductibilidade, fios, maleabilidade, lâminas, ok? Outra característica que aparece ali para vocês, ainda na página 11, tá? É a tendência de perder elétrons. Eles têm tendência de perder elétrons porque, em sua maioria, eles têm poucos elétrons na última camada. Então, se você observar lá na tabela, né, todos esses azuizinhos aqui, vocês vão observar que todos eles têm poucos elétrons na última camada, tá? 1, 2 elétrons, né? Então, eles têm uma grande facilidade de perder esses elétrons nas ligações químicas e formar cátions, tá? Cátion é o íon formado por um átomo que perdeu elétrons, né? Outra característica que aparece ali, né, uma descrição, na verdade, que aparece ali na apostila para vocês, é uma classificação que se faz entre metais leves e metais pesados, tá? Aí, até na apostila tem uma explicação bem interessante aqui para que vocês observem, tá? Né, sobre os metais pesados, tá? Que, erroneamente, a gente tem o hábito de confundir, de classificar metais pesados, os metais que são tóxicos. E não é essa classificação
para esse tipo de material. Metais pesados são classificados pela densidade. Então, quanto mais denso ele for, mais ele vai ser considerado um metal pesado, tá? E não quanto à toxicidade, ok? Então, aqui tá explicando direitinho para vocês, vou deixar no roteiro da aula aí também para que vocês observem, né? Os metais pesados são os metais mais densos e não os mais tóxicos, como às vezes a gente costuma a classificar dessa forma, ok? Então, por hoje é isto, né? Na próxima aula eu entro falando sobre os não metais e os semimetais na nossa sequência, ok? Bons estudos, boa semana de aula e até a próxima aula. Abraço!